fazer um experimento virtual, onde nós vamos fazer preparar uma aula, ou como se diz, um roteiro experimental para ser usado com alunos, né? Usando algum desses experimentos. E vocês ficaram de escolher. Os únicos que escolheram até agora foi o Pedro e a Beatriz, né? Então nós vamos hoje escolher os outros, todo mundo, tá bom? Então, se vocês não escolherem agora, aí eu indico na hora, tá? Então, ó, a Beatriz, o super elevador. Cadê o super elevador? Esse aqui? Não. Não, É esse? mas lá pra baixo. Que tem, é esse Esse mesmo. aqui. Esse aqui. Tá bom. O que isso faz? O cara vai ficando para baixo, né? Aqui vai flutuando. E esse aí vai bater no teto, né? Ah, legal. Ok. Então tá. Então você vai bolar um experimento, um roteiro, em que você vai fazer algumas perguntas, alguns questionamentos. Não sei como que você vai fazer. Você vai ter que bolar um experimento nesse sentido. Tá bom? Certo. Tá. O outro que já escolheu foi o Pedro. Pêndulo de Newton. Eu escolhi já. Pêndulo de Newton é qual? Sobe um pouco. Ali aí, ó. Calma. Abaixo do elevador. Ah, esse aqui. Ah, legal esse aqui. Já tive um objeto desse aqui, mas ele arrebentou as cordinhas. Legal, tá? Isso aqui dá para fazer uma série de experimentos com eles aqui. Ah, legal. Aí você pode fazer uma série de experimentos. Todos esses experimentos, eles reproduzem bem o que tem. Então agora vamos escolher, cada um escolher os outros aqui, tá bom? Então vamos aí por ordem, que eu vou por a ordem que está aqui no meu negócio. Gabriel, qual que você escolhe? Professor, eu faltei na aula passada, eu tô meio perdido, mas eu tô vendo Então, aqui, ó. Eu você fico... escolher, não pode repetir, tá? Esse do elevador hidráulico já foi escolhido? Qual é o elevador hidráulico? O do carro ali, ó, embaixo ali, ó. Elevador hidráulico. Essa última fileirinha aí, ó, a segunda. Da esquerda Segunda, pra direita. Pra esquerda. baixo, pra baixo, pra baixo. Aí Ah, esse. isso aqui. Tá bom, pode ser. Elevador hidráulico. Então, vou pôr aqui no meu. Aí eu vou explicar para quem faltou, né? Gabriel Honorato. Esse de vasos comunicantes aí deve ser fácil, né? Não sei. Legal. Como é que é? Elevador hidráulico. Não. Como é que você chama que você falou? Elevador hidráulico. Hidráulico. Tá bom. Elevador hidráulico. Cada um vai fazer um experimento, tá? Agora, quem é o próximo? Glauco. Ó, todos esses aqui, tá vendo? Tem vários, uma pancada, tá? Todos eles estão conectados aqui no Moodle, lá experimentos, você vai através dos simuladores, tá. Aí eu clico aqui e eu tenho todos esses experimentos. Qual que é a proposta? Cada um vai bolar um roteiro experimental
né, e simular experimentos que podem ser feitos, né, com estudantes do ensino fundamental, do ensino médio. A gente pode escolher, tanto faz. Você pode escolher o seu público, né, mas não é de curso superior, ou é do ensino médio ou do ensino fundamental de quinta ao nono ano, sexto ou nono ano, tá? Professor, Oi. coloca vasos comunicantes aí pra mim. Vasos comunicantes, é esses aqui, né? Cadê? Esse aqui, né? Ok. Glauco, vasos comunicantes. Quem é o próximo aqui da minha lista? Camila. Camila com K. Mas só acho que só tem uma Camila dessa vez. Camila. Achou o link aí, Camila? Eu vi que você fez a pergunta aqui, mas o Gabriel já tinha te respondido aí. Se você não conseguir responder falando, você pode mandar pelo chat aí, tá? Vamos ajudar a Camila aqui, ó. Se a Camila não escolher, eu vou escolher um bem difícil para ela. Brincadeira. É facinho, que nem o Pode. professor Armando mandou a gente medir os 11 segundos do GPS do satélite. Fazer o cálculo da diferença de tempo do GPS para cá. Ah, legal. Só 30 casas depois da vírgula. Não, mas o nosso aí está fazendo do GPS de fato, né? Aqui a proposta é o experimento aqui virtual, né? Camila, você que estava falando? Quem estava falando? Esse do carro azul. Qual carro azul? Esse? Não, esse é o elevador hidráulico, já foi escolhido. Esse do carro azul aqui, ó, é elevador hidráulico. Acabou de ser escolhido. Desculpa, eu não estava olhando na hora, não. Esse da casa já foi, que eu não consegui abrir o link ainda. Casa? Campo... Grafítico homogêneo? Isso. Deixa eu ver do que se trata isso aqui. Isso é fácil ou difícil? Entendi. Por que isso serve? Pressão atmosférica para chuva. Não, é só está medindo qual é o campo. O que isso faz? Camila, eu não sei nem o que isso faz. Eu não sei nem o que você vai fazer com isso aqui, não. Oxe. Deixa eu voltar aqui e ver o que esse negócio faz aqui, que eu não entendi, não. Campo gravítico homogêneo. Campo gravítico. Vamos ver o que é esse campo gravítico, talvez dá para entender melhor. E está vendo quanto que é o campo gravitacional em cada ponto. Quanto mais distante, menor o campo gravitacional. É só isso. Isso aqui não é só
Sabe aquelas linhas de campo? Ô Camila, eu acho que isso aqui tá tão assim, não dá para você fazer experimento nenhum com ele. Ó, o Camilo, isso aqui é mais legal. Você tá vendo? A Sim. abelhinha, aonde você apertar na abelhinha, ele vai lá e balança, ó. Olha o que acontece. Ele balança, 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 balança e volta para o seu ponto de equilíbrio. Esse aqui, você balança onde que ele ficar, ele fica. E esse aqui, eu tenho que restaurar, né? Eu tenho que restaurar. Esse aqui, ó. Ó, ele bate, aí ele sai da sua posição. E aí você pode explorar os diversos tipos de equilíbrio, tanto nessa coisa azul de cima, quanto na bolinha de baixo. Esse dá para você trabalhar com aluno até de sexto ano do ensino fundamental, sabe? Fazer um experimento mais simples e que você possa fazer um roteiro em que você faça isso, faça aquilo. Qual é a conclusão que você chega, você entendeu? Tipo assim, o aluno faz o experimento e dali ele tira algum tipo de informação, né? E todo esse tipo de experimento você pode ser feito ao vivo, né? Você pode fazer equipamento. Pode ser esse? Ou você achou muito esquisito? Pode. Equilíbrio mecânico 1. Camila com K. Equilíbrio mecânico 1. Maria Clara. Professor, eu tinha escolhido a fita de Möbius, só que eu fiquei em dúvida se dava, né, para fazer algum experimento, aí por isso que eu não coloquei o meu nome. Aí se alguém tiver alguma sugestão mais interessante, eu aceito. Fita de Möbius. Fita de Möbius não é física, é um problema de matemática, sabe? Por isso que eu fiquei em dúvida de colocar ou não, mas eu É, aceito alguma sugestão de alguma física. você sabe que essa fita de Möbius, eu não sei qual a área da física que você gosta mais, né? É, olha aqui, quando você dá uma volta completa, você pode ser feito com uma fita de papel. Isso é curioso, né? Quando você dá uma volta completa, olha bem, ó, vou dar uma volta completa. Ele completou uma volta. Ele está no mesmo lugar? Ó, ele está aqui atrás. Vou dar uma volta completa. Ele está no mesmo lugar? Não. Quando ele dá duas voltas completas,
ele volta para a mesma posição que ele estava antes. Isso, o pessoal usa essas fitas de Möbius assim para fazer a descrição de spin na mecânica quântica. Olha que maluquice, né? Coisa de alta física de... Uma volta, eu não vou estar no mesmo lugar. Duas uma voltas, eu posso estar negativo ou positivo. Isso, você troca o spin. Aí você tem que fazer 2 vezes. Então você tem 2 graus de liberdade aqui. O spin, maluco, professor? Consegue explicar? Então, por isso que eu estou falando, isso aqui é física de alto nível, isso aqui. Né? Isso se eu quisesse explorar esses aspectos. Né? Se você quiser, Maria Clara, você pode pegar, aí não seriam experimentos de física, mas seria de matemática, propriamente dito. Mas é válido, não tem problema nenhum, é válido. Né? Experimentos que dá para você fazer a partir dessa fita de Möbius, fazer experimentos de matemática, a gente chama de topologia. Né? Topologia é uma área da matemática que justamente estuda essas relações que tem, sabe? Quando você tem uma fita normal, você dá uma volta, ela volta para a mesma posição, né? A parte interna é independente da parte externa, né? Quando você dá uma volta, você estava interno, fica externo. Depois você dá outra volta, você fica interno. Então, qual que é o lado de fora e qual que é o lado de dentro? Não tem. Não tem lado de fora e lado de dentro. É tudo um lado só. Né? Doido isso, né? E você tem altas elucubrações matemáticas com isso aí. Se você quiser explorar, fica à vontade. Eu achei muito interessante, mas eu fiquei por favor, com... de novo? Não, então faça isso, então. Professor, tem como soltar em... Professor, tem como soltar em... Oi? Soltar em quê? Soltar novamente? Tem. Ó, ela está interna. Agora ela fica externa de novo. E agora ela fica interna. Então, qual que é o lado de fora e qual é o lado de dentro? Não tem, né? É tudo um lado só. É uma fita que tem um lado só. Essa fita me lembrou carrinho de Hot Wheels, aquelas pistas. Mas a pista mesmo elas têm uma parte interna e externa, né? A fita ela não faria isso. Me parece que se eu desdobrasse ela não ficaria um círculo. Não. Estou tentando desdobrar aqui, ela não fica um círculo. Não. Então eu tenho 2 meia volta nela. Aí volta. 2 curvaturas. Aí ela volta. Então tá. Então já me tirou uma doidice, porque eu estava pensando numa fita redonda com uma curva. Eu já vi que ela não é. Olha aqui. Se eu dobrar ela não vai... Olha aqui, Maria Clara, fala assim, topologia. Na área da matemática, tá vendo? Estudo do lugar, um ramo da matemática que estuda os espaços topológicos. Né? A gente, só para você ter uma ideia, eu e a professora Mariana temos um projeto de pesquisa que a gente estuda sobre isolantes topológicos. E uma das primeiras coisas que ela mostra lá é justamente essa fita de Möbius, né, em que a gente tenta essas propriedades matemáticas levar para a matéria para estudar fenômenos condutores estranhos, sabe? Por isso que eu estou te falando. Pega uma coisa simples que dá para trabalhar com a fita de Möbius, né, em que dá para trabalhar com o aluno dentro dela. Eu não sei se só com essa brincadeira aqui dá para fazer, mas você pode fazer uma série de perguntas, né, de topologia. Topologia, ó, fita de Möbius. Moebius. Aqui, aí ele está justamente... Ó, tem toda uma parte em que você pode trabalhar
tem toda a matemática, tá vendo? É uma matemática avançada por ali, né? Você que sabe. Se você quiser, tenta explorar. Se você falar assim, acho que eu compliquei demais, né? Aí você escolhe outro. Esse é meu. Ficar muito complicado e eu não consegui. Aí você pula para outro. Não tem problema não. Pode trocar? Pode. Só não pode trocar para algum Então, que já tenha escolhido, tá? tá bom, então eu vou tentar fazer esse. Se eu não conseguir, eu troco. Aí eu te aviso. Tá bom. Então, Maria Clara. Maria Clara está pedindo sugestão. Eu parece que vi um ali de pH. Umas fitas de pH. Aqui, ó. Agora é a Marília. Oi, professor. Eu estou em dúvida entre três. Que Tá, é passa. pêndulo de Newton, Pêndulo o quê? pêndulo de Newton. O pêndulo Já de foi Newton. escolhido. Já foi escolhido. Tem, Demorou. então, O pêndulo de Newton é esse aqui, já foi escolhido. tá bom. Qual? Tem o Qual? referencial e fases da Lua. Referencial, tá lá em cima, é um da bicicleta. Ah, mas aí você fala a fase da luz, você pega meu ponto fraco, ué. Se for para escolher, eu escolho fases da lua. Aí você pegou Tá meu bom, lado. então. Você pegou meu lado. Fase da lua é legal, sabe? Dá para explorar, para explicar várias questões das fases da lua. Tá bom. Vou querer ele, então. Então tá bom. Obrigada. Qualquer coisa de astronomia, aí você pega meu ponto fraco. Fases da lua. Então, quem que é minha outra dali aqui? Natália. Oi, professor. Eu vou ficar com esse outro que a Maria escolheu, o referencial. Tá bom? Lá em cima. Isso. O que esse referencial fala? Deixa eu ver. Esse aqui? Não. Qual dos? O Não, da esse ou bicicleta. esse? Uhum. Mas se tiver sugestão, eu Não, aceito. os dois é bicicleta. Pera aí. Deixa eu ver o que é isso aqui. Oxe. Mudou? Acho que ele pulou pro outro, né? Pulou pro outro. O que isso aqui faz? É legal isso aqui. Você notou o que aconteceu? Não. Ó, você está vendo os arcos, os aros? Sim. Não parece que tem um aro que está indo para frente e outro aro indo para trás? Sim, aham. Agora, eu vou aumentar a velocidade. Não parece que eles estão indo para trás? Parece. Agora eu vou passar para frente. Ó. Não parece que eles estão indo para frente? Aham. Então, você tem que explicar isso aí. Tá bom. Ok? Professor, Ah, a colega estava pedindo uma sugestão aí. Se ela quiser ficar com vasos comunicantes, que é bem interessante, eu posso ficar esse com de radiação. tá. Não, você pode escolher, pode mudar ainda. Porque o de rádio comunicantes, além de. É fácil, tranquilo, né? Sim. Oxe, Radiação. como é que volta aqui? Ah. Então,
O outro referencial é esse aqui, ó. Ué. É esse ou esse? Esse. É o outro que tem um bonequinho com um negocinho verde atrás. É a moça. Ah, tem um bonequinho, a moça. A bicicleta. Esse é interessante. Você já viu quando você tem roda de carro, em que você gira, parece que o carro, a roda está indo para frente, parece que a roda está indo para trás? Sim. E todas elas estão indo para frente. Mas te dá uma ilusão. Que ilusão é essa? Por quê? Como é que a gente explica? Tá bom. Você está vendo que aquele que é o pisto sempre está na posição correta, mas os raios que são muito te dá uma sensação diferenciada, né? Aí é tentar explicar isso, tá? Tá bom. Professor, Obrigada, professor. Oxe, tá aqui. Oi, diga. abre o pêndulo de Maxwell. Não sei se alguém Tá. já escolheu ele. Ah, tá. Pera aí, deixa eu só pôr aqui na Natália aqui, referencial. Como é que chama? De Maxwell o quê? Pêndulo de Maxwell. É um que tem um peso. Aonde? Tá cá embaixo? Você falou Eu Maxwell. acredito que ele seja um dos primeiros lá em cima. Qual que é? Você tem a ordem aí, que ele tá perto? Ele tem um peso. Deixa eu olhar aqui de novo. É a Gabriele que tá falando, né? É? É a Camila. Ah, Camila. Pode Falta a descer mais um pouquinho. Fica mais para baixo. Maxwell me lembra parte elétrica. É tipo um peso colorido, um peso branco e vermelho. Não tô achando pra ordem. Ah, ele não vai achar assim. Consegue abrir o chat? Eu mandei o print. Eu não tô conseguindo falar a ordem dele aqui. Mandou no chat? Ah, tá. Tá. Oxe, eu não vi esse aí.
É o primeiro ali, professor. Ah, aqui. Ah. Isso é muito parecido com aquele que a Natália fez, olha lá. Ó. Ele parece que está indo para trás, depois vai para frente, está sempre rodando para o mesmo lado. Por que a gente tem essa percepção? Ok. Posso mudar então para Pode, pode. Tá. E como é que é o nome desse? Isso é por causa da velocidade do giro. É. Porque Você tem aquelas ilusões. ele dá mais de uma volta no tempo de um segundo. Pêndulo de Maxwell. Então falta. Quem que falta agora? Que está presente aqui? Gabriele. É com 2 L? Não, só com 1 L. Gabriele. Gabriele, você está aí? Ela está no Ela chat. tá respondendo no chat, Tá sem professor. microfone. Ah, está respondendo no chat. Tá bom. Qual que você escolhe, Gabriele? Você gosta de... Estou sem microfone. Ela falou da bike. Ah! A qual da bike? Esse do referencial? Esse a Natália já escolheu. Isso aqui, ele cai no mesmo lugar, tá vendo? É o mesmo. Esses dois é a mesma coisa. Então, é a mesma coisa. Ele cai no mesmo. Professor, ela falou o segundo. Falou não, escreveu. Ele tá dando bug aqui, ó. Então, esses dois, Gabriele, esses dois aqui caem no mesmo lugar, ó. Eu clico aqui, ó. Ele cai no mesmo lugar. Só se o meu tá com problema. Não, aqui tá o plano inclinado. Aqui, olha lá, ele bate no mesmo lugar, ó. Ele cai na mesma coisa. Prefere essa parte de mecânica, eletricidade. Ninguém gosta de eletricidade, olha. Todo mundo fugindo da eletricidade. Eletricidade é bom. É porque eu acho que fica mais complicado para poder elaborar para as crianças, né? É verdade, isso é verdade. Dá para trabalhar com jovens de ensino médio, aí tá. Segundo da primeira fila. Esse aqui? Da direita para a esquerda. Ah, não tem nome, não. Põe um nome aí, é mais fácil. Ó, movimento. Esse segundo da primeira fila. Então, esse aqui, o segundo e o terceiro, é a mesma coisa. O segundo e o terceiro é a mesma coisa. A Natália já escolheu. Eles são um só. Creio que é o penúltimo daí, não, professor? Penúltimo esse?
É, será que é esse? Ah, da direita para a esquerda. Ah, desculpa, é verdade. E você escreveu, eu tô meio tantão, né? Isso aqui é o sistema de medida, sabe? Olha lá. Como usar o micrômetro. Esse aqui é interessante no sentido de que você vai... e a gente tem no laboratório lá como usar um micrômetro. Aí você vai ter que aprender como fazer a medida com o micrômetro, né? Essa é interessante. Tanto essa quanto essa aqui, do paquímetro. Como fazer medidas com o paquímetro. Eu quero saber a distância daqui para cá. Aí ele está ensinando como fazer a medida com o paquímetro, né? Aqui ele já dá a resposta, mas você pode trabalhar com um aluno de como é que se usa esse instrumento aqui. Ele vai aprender tanto o paquímetro quanto o micrômetro. Você pode trabalhar com os dois se quiser. Não vejo para qual deles você aponta. Tá. Você falou a primeira fila, o segundo, da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Esse, o micrômetro. É esse? Tá. Então, o micrômetro é a Gabriele. Ok. Aí, os que tiverem, que não vieram à aula, tá? Os que não vierem à aula, aí eu escolho depois lá. Então, isso aqui vai ficar gravado. Eu vou colocar aqui dentro da equipes, dentro do arquivos, dentro de experimento virtual. Professor, você pode ir naquele de radiação e eletromagnetismo? Tem uma coisa ali que eu não estou entendendo. Posso. Aí embaixo, né? É. Tem um aí que estava interessante, que era do bloqueio, né, das partículas, mas não está funcionando. E do lado tem um que é interessante, que são as partículas. Tá aí até um imãzinho e um... Radiação, isso radiação. aqui? Ah, você marca ali, aí você vê as partículas saindo. Você vê a gama, a beta, a gama e os nêutrons. Aí você muda os polos desse ímã aqui, mas eu não vejo nada de diferença. Não, você está vendo que a bolinha está indo para a esquerda? Sim, você pode mudar aí que não muda, não. Tira, deixa só a alfa, para a gente prestar atenção. Desmarca a gama e a beta. Aí fica mais fácil de visualizar. Não, isso. Ó, ela está indo para um lado, tudo bem. Aí você muda o polo, ela continua indo para o mesmo lado. Se você colocar a beta, você vai ver que como a beta tem outra... Tem a beta positiva, ela vai vir para outra extremidade, para o outro lado. É, não, sim. A beta vai... Marca a beta agora. Mas ele não está mudando o polo, ele só está Não, ficando não tá. verde e azul. Pois é isso que eu não estou entendendo esse experimento. Você põe a beta. Ela vai ali para a direita, ela é bem menor e como ela tem uma carga negativa, ela muda. É. Você muda aí, ela não muda de direção nenhuma. Deve ter experimento envolvendo. Essa aí que eu estava querendo, eu não achei não. As partículas lá, a beta não passa, a alfa, a gama passa tudo, né? Menos o chumbo. É. A beta não passa pelo alumínio e a alfa não passa nem no papel. Só não está marcado neutrões, né? Neutrão tem que passar por tudo. Exceto a água. Para água ele não passa, não? Não. Não sabia não, novidade. Eu achava que neutrinos passavam era pela Terra inteira. Neutrino. Aqui não é neutrino. O neutrões tem mais energia. Neutrões mas ele não é partícula. É nêutron. É nêutron, partículas de nêutron. Ah, é nêutron.
É porque isso aqui tem, porque isso aqui tem em português de Portugal. Português de Portugal é eletrão, protão e neutrão. Eu tava pensando que era um neutrino. Não, isso aqui é o nêutron. É um porque está nêutron em. É, Oxe, ele não volta para trás, não? Ele não volta para trás, não. Ele tem alguns aqui que tá com uns bugzinhos, né? É esse que você falou que não tá funcionando, decaimento radioativo? Não era aquele que você entrou, das partículas passando. Eu clico em cima dele e não entra. Aí você clicou voltando, não foi? Foi. Decaimento aí? É simulando decaimento. A partícula se quebrando, tá vendo? Aí você pode diminuir o tempo de vida dele. Mas eu não acreditava que ia acontecer desse jeito, não. Eu acredito que ele ia diminuindo energia sem romper. Não, é um decaimento radioativo. Para ter o decaimento radioativo, uma partícula se transmuta, né? Ela se transforma em outra para eliminar. No caso aqui é tipo um urânio que está rachando no meio. Tá, professor. Não, aí que eu estou tendo uma liberação de energia rápida. Eu estou falando por exemplo, um urânio que está ali encostado em algum lugar, dentro de um recipiente e está decaindo. Ele primeiro começa a mandar as radiações alfa, começa a mandar partícula. Se ele manda partícula alfa, ele está se transformando. Ele está deixando aí depois, de ser urânio. Depois, com o tempo, ele vai começar a perder, vai ter menos energia concentrada, aí ele já vai começar a beta. Depende. Depende a forma como se faz a quebra, né? Em geral, eles têm toda uma cadeia de radiação que é possível, e cada um deles tem um tempo de vida diferente, né? Você tem lá, assim, você tem o urânio, ele libera a partícula alfa, então o urânio é 92, 235. Quando ele emite uma partícula alfa, que é 2,4, né, ele vira uma outra substância X, que é 90 e 231. Ah? O 90 eu não lembro mais quem que é. Aí rapidamente isso aqui também não é. Aí esse X90 231, ele libera uma partícula menor. Uma partícula menor, pode ser um elétron, uma partícula beta. Aí vai tendo toda uma regra de cadeias que vai decaindo, né? Até chegar na gama, até chegar no chumbo, que é estável, razoavelmente estável. Até chegar numa partícula que não decai mais, que a gente fala que o tempo de meia-vida dele é tão grande que é maior que a idade da Terra. Então, aí ela chega numa partícula estável, tipo chumbo, né? O chumbo é estável. Lá na radiação nuclear, a gente usa aquele flúor radioativo, que é um análogo da glicose, né? O tempo de vida dele é mais ou menos 6 horas. O tempo de 6 horas é muito rápido, né? Porque vai estar dentro do corpo da pessoa, né? O urânio, por exemplo, o tempo de vida do urânio são vários anos, milênios. Séculos, né? Tem uns que são milênios, tem outros que são dias, são segundos, né? Então depende de uma substância para outra. O urânio, por exemplo, o 238 é altamente instável, o 235 é um pouco mais estável, aí depende. Aqui, essa é a cadeia aqui, é isso que eu estava falando. Tá vendo? Urânio 238, ele vai para o urânio 235, aí ele vai para o urânio, a série de decaimento desse aqui. Olha lá. Aí inicia. Esse aqui é legal. Ó.
Está vendo? Urânio, transformou tório para urânio de novo. Tá aqui, ó. Aí ele vai dizendo quantos nêutrons que ele tem, quantos prótons que ele tem, até ele estabilizar. E cada uma dessas substâncias tem um tempo de meia-vida diferenciado, né? Esse aqui é legal. Esse aqui dá para fazer altas... E ele tem esses 4 aqui, desses 4 elementos, né? Normalmente isso é legal para trabalhar com o pessoal da área que trabalha com radiação, né? Por exemplo, técnico de radiação, se fosse no ensino médio, você vai trabalhar com pessoa que vai trabalhar com técnicos de laboratório, em que vai trabalhar com radiação. Ele é importante saber. Tá. Se você quiser mexer, aí você vai estar mexendo na sua área. Você que sabe. Vou ficar com aquele da radiação mesmo. O outro, né? Radiação. Mas sim, desse daí depois eu vou estudar, vou brincar, né? Talvez eu fique com rádio Tá bom. comunicante também, é legal. Tá, eu vou pôr aqui vaso comunicante / radiação. Tá bom? Ok? Então tá aqui, tá dentro do... Quando você esquecer qual que você é só você olhar aqui nos arquivos do Teams e tem lá, tá? O que cada um vai fazer, tá? Qual que é a proposta, gente? A proposta é você fazer um experimento onde você vai ser livre para criar... Você vai criar um experimento, todo um roteiro experimental em que você vai dar os passos e ele vai fazer determinadas medidas. Você vai falar assim, tipo assim, faça isso. O que você observou? Como que você pode explicar esse fenômeno? 2, faça esse outro. Você observou diferente? Qual é a possível explicação? Alguma coisa nesse sentido, assim, entendeu? Para como se aquilo ali vai fomentar algum tipo de curiosidade. Tá ok? Perfeito? Ok. Professor, essas perguntas são feitas em todos os relatórios? Não, nesse aqui. Ah, tá. Obrigada. Tá? Mas o outro, se você quiser também, seja livre, né? Aqui a minha ideia é que você use a sua imaginação. Tá bom? Tá? Certo. Então eu vou pôr lá no espaço do aprender. Cadê? Aqui no espaço do aprender. Não é mecânica, não. Tópicos especiais em ciência. Então, eu vou colocar aqui... sensibilidade acústica. Pouca gente colocou dados lá da sensibilidade acústica. Vamos preencher o nosso relatório lá. E aqui nós vamos adicionar um outro que vai ser sobre isso, experimentos virtuais, onde cada um vai colocar, então, o seu roteiro. Eu vou abrir o espaço para isso, tá? Adicionar tópicos. Mais 2 sessões. Então, aqui é experimentos virtuais. Ok? E nós vamos colocar aqui assim, o roteiro experimental de um experimento virtual. Tarefa. Cadê onde a gente põe tarefa aqui? Tarefa. Roteiro experimental para atividade. Não. Roteiro para experimento virtual. Ok? E vocês vão arrastar para cá. Começa hoje e nós vamos ter a data para entregar até que dia? Até 16 de outubro. Vou pôr 16 de outubro aqui. Ok? Então tá lá. Tá? Aí depois eu vou pôr aqui dentro essa aula que foi gravada, eu vou deixar aqui dentro. Tá bom?
Ok? Ok. Então, hoje foi para sondar isso e cada um bolar esses experimentos aí que vai ser feito, tá bom? É liberdade total aqui. Tá? Liberdade total de como que vai ser feito isso aqui, tá bom? Aí, na próxima semana, nós vamos fazer, eu vou bolar com vocês um experimento envolvendo luz, né? Aí eu vou querer que vocês tragam o seguinte. Aí vocês vão ter que fazer em casa, né? É tipo esse disco de Newton, sabe? Né? O que é isso aqui? Isso aí deve ser aquele experimento que o cara fez para ficar tudo branco. Ele viu que o branco é a mistura de todas as cores. Só que aí a gente vai fazer isso não virtual. Nós vamos fazer real mesmo. Nós vamos pegar um disco e nós vamos pintar com cores diferentes, né? Aí nós vamos bolar um experimento que dá para trabalhar com como que a gente pode fazer esse disco aqui e fazer a rotação, né? O jeito que eu acho mais simples de fazer é fazer aquele brinquedo assim, em que você faz o disco, aí você põe duas bolinhas aqui, ó, e você põe uma corda aqui, aí você gira, o que você gira, isso aqui fica enrolado, e na hora que você faz assim, ele fica rodando. Aí você vai fazer vários discos, né? Nós vamos fazer vários discos e vamos pintar esses discos. Então a gente vai ter que gastar tinta, ok? Então você vai fazer ou com lápis de cor ou com tinta, você escolhe, né? Então vai ter um custo aí. Se você não tiver lápis de cor, dá para fazer no ioiô. Dá para colar no ioiô e fazer, né? Dá para fazer num CD, né? CD velho e fazer ele rodar igual peão, né? Mas isso aqui eu vou fazer com vocês eu gostaria que cada um fizesse pelo menos 3 discos diferentes, um envolvendo as cores, né? Vermelho, verde, azul, o magenta, o ciano e o amarelo, tá? E os outros fazendo mistura, só o vermelho com verde, só o verde com azul, ó, o vermelho com verde, o vermelho com azul, o verde com azul, 3 discos. E vamos ver quais as cores que ficam misturando eles e os 3 juntos. Então são 4 discos, tá? Em um dos discos vai estar vermelho, verde, azul, no outro disco só vermelho e verde, e no outro vai ficar verde, azul, e o outro... vocês entenderam, né? Perfeito? Então isso é para a semana que vem. Então me venha com um papel, uma cartolina, um CD, em que a gente vai colar e nós vamos pintar na hora. Ou com lápis de cor, ou com tinta guache, né? Pega aí do seu sobrinho aí, seu irmão aí, pega o tinta dele escondido, ou o lápis de cor escondido dele, tá bom? Eles vão sentir, ou se não, se eles ficarem bravos, fala para eles virem junto e eles fazer junto o experimento com vocês, tá bom? Eles não ficam bravos. Ok? Combinado? Ok. Então, combinado, gente. Ó, agora tem muita coisa que já para vocês fazerem, tá bom? Nas próximas 2 aulas, então, nós vamos trabalhar com cor, tá? Com cor. Com esse disco de Newton, como fazer o experimento com o disco de Newton, tá bom? É um experimento simples, dá para fazer com menino até de primeiro ao 4º ano do ensino fundamental.
Dá pra pegar uma furadeira também, só que é mais perigoso, né? Isso é verdade. Você me deu uma boa ideia. Eu vou pegar a furadeira que eu tenho aqui e vou fazer desse jeito, porque aí fica mais fácil mostrar. Gostei da ideia. Né? Tá bom. Vou fazer assim com a furadeira. Tá? Pega a furadeira, adapta aqueles discos de lixadeira. Isso, né? Só que eu vou pôr o CD já com o disco colorido já. Eu tenho um tanto de CD velho aqui que não serve para nada. Tá bom? Isso mesmo. Eu gostei da ideia. Tá? Beleza? Eu tenho aquelas furadeiras que é aquelas parafusadeiras que é sem fio, então é fácil carregar ela. Tá bom? Ok, gente. Então eu vou parar a gravação. Parar a gravação.